Aleluia, louvado seja nosso Senhor. Irmão, vamos mais uma palavra sobre o capítulo 21 de Números. Moisés faz uma serpente de metal e fixa ela em uma haste, e a coloca no deserto em meio a seu povo, para livrar seu povo de morrer ainda mais, e livrá-los da morte, só de olhar para ela. Mas por que fizeram de bronze? Não poderia ser de madeira, pedra ou outro material? Por que esculpir uma estátua ou uma escultura como esta no deserto? Se em Êxodo 20.4 Deus faz uma grande declaração: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O certo é, irmãos, que Deus ordenou a Moisés que fizeste este artefato para um livramento. Era só para olhar e não adorar. Seria como um remédio ou um lembrete para suas murmurações, um antídoto para a morte. Deus estava usando, irmãos, a serpente de metal como uma figura de linguagem para seu povo pela sua rebeldia. Seria idólatra quem adorasse. Era para olhar para ela quando fosse picado. Assim ficaria totalmente são, curados, não morreriam. Olhando para aquela imagem da serpente, seriam repreendidos do veneno da picada das serpentes. Mas o porquê de Deus usar uma serpente como símbolo de seus arrependimentos? Poderia usar um outro animal. Talvez porque a serpente, irmãos, lembra o próprio diabo, o autor do pecado, o próprio instigador. O certo é que não havia idolatria alguma em olhar para aquela serpente de bronze, pois Deus não mandou a adorar, e sim a olhar, a ver. Olhar para apenas confrontar o mal com o bem. Lembrariam do quanto pecaram e de quanto foram omissos a Deus, pois Deus abomina imagens para adoração, e não a arte de fazer imagens, sejam pinturas ou esculturas. Ele mesmo mandou que esculturas de anjos fossem feitas na Arca da Aliança e permitiu que fossem adicionados no templo por Salomão a serpente que Moisés levantou no deserto, irmãos, como símbolos. Segundo Reis 18.4 nos fala que o rei Ezequias a destruiu, quando na verdade já era para ter sido destruída há muitos anos. Ela era para ser usada somente, irmãos, naquele momento, mas guardaram no templo de Salomão. E no templo do rei Ezequias, o rei Ezequias limpou seu reino dessas idolatrias, derrubou seus altares, quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera no deserto, pois ela estava sendo adorada. Queimavam incenso e a chamava de Neustá. Assim Ezequias colocou sua casa em ordem. Muito tempo, irmãos, se passou para que Ezequias fizesse essa mudança. Eu quero dizer, irmãos, que fizeram até comparação da serpente de Moisés com o próprio Jesus. E alguns comparam. Está em João 3, 14 e 17, que nos diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Entendemos, irmãos, que quando o homem olha para Jesus na cruz, ele reconhece e vê aquele que morreu por nós e levou os nossos pecados. Assim nós confrontamos em pensamentos e nos lembramos daquele que nos deu graça, irmãos, diante de Deus, levou nossos pecados e através deles fomos perdoados e passamos a ser co-herdeiros da salvação. Assim como Moisés levantou aquela serpente para a salvação de seu povo, Jesus foi crucificado, irmãos, no madeiro para a nossa salvação. Um grande exemplo de fé,
onde o homem é capaz de tentar entender a Deus, pois ao ministério de Deus, cabe somente a Ele, irmãos. Aleluia!